Pegar aqui um ponto, não podia deixar de falar da técnica do autoverbete que você coloca aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre ele em relação ao tema. E eu relacionei, ou gostaria que você relacionasse, aqui na fatologia, na página 2, na 7ª linha, de cima para baixo, em relação às dinâmicas paradidáticas de alta exposição nos ambientes de consciex cobaia. Tá, Isso então eu vou falar... E como é que está seu autoverbete? Meu autoverbete eu estou atrasado, eu precisava entregar ele. Mas, assim, como que eu vou trazer algumas coisas que eu acho que vale a pena, né? Eu estava pensando bastante nesse tema da autolucidez intermissiva, e aí quando foi divulgado a tertúlia número 5000, né, que era autoverbete da professora Dulce. E na dinâmica parapsíquica da Simvexis, no dia anterior, eles... Não sei, o pessoal meio que me mostrou uma cena, eu vi uma cena que para mim foi marcante, no sentido de entender o que era a beleza consciencial. E aí isso, eu até coloquei no verbete aqui do psicossoma translúcido, que eu vi algumas consciências, em hipótese, participando ali do processo mais lúcido, né, de intermissão. Na dinâmica da Simvex isso é relativamente comum, assim, mas o que eu vi ali foi um processo de beleza mesmo. E foi uma coisa assim, de que aquele processo estético da consciência, ele não passava necessariamente pelo que a gente aqui acha que é belo, entendeu? Era uma coisa mais intraconsciencial. Quando a sua intraconsciencialidade está harmônica com quem você é e você está tranquilo com isso, né? E aquele processo dos psicossomas translúcidos, aquilo mostrava a singularidade de cada um e a beleza de cada consciência ali. E aquilo me marcou assim, bastante. E depois eu fui na tertúlia da professora Dulce e voltou toda aquela energia daquele processo, né, como se o autoverbete ratificasse essa expressão singular da consciência na dimensão intrafísica, a partir desse autoposicionamento público que o autoverbete significa. E aí depois disso, né, eu até comentei na tertúlia sobre alguma coisa nesse sentido. E depois foi o meu aniversário, e na mesma semana do meu aniversário, eu não sei se foi um pouquinho depois, a Enciclosapiens cedeu para alguém da Simvexis um convite para o curso, né, do autoverbete. E o pessoal resolveu falar comigo, para eu ir, né, que eu estava lá representando o técnico científico e tal, e a outra pessoa também não poderia ir, e eu falei, nossa, foi o melhor presente de aniversário, né, que eu poderia ter ganhado, e para mim foi mais uma confirmação de que aquele negócio ali era importante. E durante o curso, eu recuperei, assim, uma série de informações, não coisas que eu não tinha, que eu já não sabia, ou que eu já não soubesse, mas, assim, eu pude reorganizar a minha intraconsciencialidade e os meus autocompromissos diante da minha proexis. Então eu vi que essa técnica ela é muito séria no sentido da autolucidez intermissiva, porque esse autoposicionamento que você faz, pelo menos eu tive que entrar mais em mim e com isso lembrar mais, ou pelo menos me conectar mais com informações relacionadas a conceitos que eu preciso trabalhar nessa vida, né, de proexis. Um deles tem a ver com esse processo da lucidez, mas outros, enfim, passou por várias questões ali. E foi uma experiência muito, muito gratificante, né? Então, o autoverbete, eu acho que ele é uma técnica que auxilia. Por isso que eu pus, eu não podia deixar de pôr, entendeu? E eu já estava escrevendo esse verbete, e na época eu estava escrevendo um outro verbete, né? Estava em revisão ainda, que é o ambiente lucidogênico, né? Que eu até pus aqui na remissiologia. E as consciexes cobaia, tem uma outra casuística que eu acho interessante, que eu fiz o programa conscienciométrico, né, da Conscius. Então, logo que a gente chegou aqui em Foz, a gente se posicionou, a gente falou assim, né, eu e a Ana, né, a gente falou, nossa, a atividade mais importante para a gente fazer é o programa de consciência cobaias, para a gente aprofundar no nosso autoconhecimento, na nossa autopesquisa. E nós fomos conjuntamente fazer esse curso. E durante uma das aulas do Recim 2, teve uma dinâmica energética, né? Eles sempre começam as aulas com as dinâmicas energéticas. Eu
comecei a pensar que a cobaia não era muito daquele jeito ali, né? Tipo, que tinha um outro formato, não tinha que ter, a pessoa tinha que estar mais alta e tal. E aí começou a formar um cenário todo de como que seria uma sala com uma espécie de consex cobaia, né? Uma sala de exposição extrafísica de consciências intermissivistas. E aquilo, como eu tinha facilidade para desenhar, eu desenhei aquilo no começo da aula, tá até aqui assim, não sei se dá. E eu não sei, né, se é assim mesmo, mas foi essa sala, assim, veio uma coisa assim, mais ou menos assim, ó, uma coisa redonda, né, onde você tem espaços redondos também, mas é mais assim, não é que tem bancos, mas são espaços para a pessoa se posicionar, né, do ponto de vista extrafísico. E a cobaia, ela fica lá na frente, mas num ponto mais alto, ela fica mais alta, né, do que as outras consciências. E era uma espécie de bolha grandona assim, né, e toda uma luminosidade diferente. E aí eu falei, vou desenhar esse negócio, né, porque me veio aqui e eu estou no meio do curso com cobaia, deve ter alguma coisa a ver com isso, e deve ter alguma coisa a ver com o curso intermissivo. Fica aí o princípio da descrença, né, obviamente, mas eu acho que isso para mim também foi marcante no sentido de o quanto que o Consim cobaia e essas dinâmicas de autoexposição, até como eu já falei do autoverbete, tem relação com você se despojar dos seus problemas e aceitar quem você é mesmo. E aí isso ajuda a pessoa na recuperação de cons dela. E depois eu achei umas pensatas que o Valdo fala, né, desse processo de autoexposição. E sinteticamente é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal da Simvexis para receber muito mais conteúdo que a gente tem sobre juventude, planejamento de vida, parapsiquismo e por aí vai.